Olá, meu nome é Adriano, sou professor de Física e nós vamos fazer uma revisão de óptica geométrica. Óptica é a parte da física que estuda a luz e suas propriedades. A óptica se divide em duas partes. Tem a óptica física e a óptica geométrica. A óptica física estuda a luz como uma onda eletromagnética, ou seja, estuda a natureza da luz. E a óptica geométrica estuda a luz como uma partícula. O primeiro conceito de óptica é o conceito de raio de luz. Raio de luz é a representação gráfica da direção e sentido de propagação da luz. E a gente representa usando o raio de luz, que nada mais é que uma linha reta orientada. Quer dizer que ela tem uma setinha para indicar o sentido em que a luz se propaga. Então, se eu quero representar uma lâmpada acesa, eu boto esses tracinhos com as setinhas, tá certo? Então, esses tracinhos com a setinha é o que nós chamamos de raio de luz. Feixe de luz. Um feixe de luz é um conjunto de raios de luz. Eu posso ter um feixe de raios convergentes, quando a luz converge para um ponto, feixe de raios divergentes, quando a luz tem esse ponto como fonte, ela parte desse ponto, e o feixe de raios paralelos. Vamos estudar isso mais tarde. Fonte luminosa. Tudo que emite luz é uma fonte luminosa. Uma fonte luminosa pode ser uma fonte primária, que são os corpos luminosos, por exemplo, o Sol, uma lâmpada, uma lanterna, são, são fontes de luz primária, porque eles emitem a luz que eles mesmos produzem. Uma fonte de luz também pode ser considerada como secundária. Uma fonte de luz secundária são os corpos iluminados, ou seja, são objetos que não têm luz própria, feito uma flor, né? A lua, tá certo? São corpos, são fontes secundárias de luz ou corpos iluminados. Então, se você tem uma flor, né? Durante o dia com a lâmpada acesa, você enxerga ela. Se apagar a luz, você não enxerga, porque ela não tem luz própria, como acontece com o sol e com a lâmpada ou a lanterna. Meios de propagação da luz. Os meios de propagação podem ser transparentes, quando você enxerga através deles, como é o caso do vidro, a água em pouca quantidade, o ar, são meios transparentes, que você enxerga através deles. Quer dizer que a luz atravessa, né? Então você enxerga os objetos com nitidez através deles. Se o meio não for transparente, ele pode ser um meio translúcido. O meio translúcido é aquele que você enxerga através dele, mas não enxerga com nitidez. Por exemplo, a água em um pouco maior profundidade, né? Ela é um meio translúcido. O vidro do box de alguns banheiros ou de algumas janelas também é um meio translúcido. Você enxerga através dele, mas não enxerga com nitidez, porque a luz, ao atravessar esse meio, ela sofre distorção na sua trajetória. E o meio pode ser opaco. Meio opaco é aquele que você não enxerga através dele. Por exemplo, uma parede, uma folha de papel. Então a luz não atravessa. Então o zoiudo aqui não consegue enxergar o menino com o cachorrinho, que a luz não atravessa essa parede, eu não sei, é uma parede ou alguma coisa aí que impede que a luz atravesse. Então aqui eu tenho alguns raios de luz tentando atravessar a luz, esse meio, mas não consegue. Fenômenos ópticos. Bom, os fenômenos ópticos são reflexão, refração e absorção. A reflexão pode ser regular ou especular, que ocorre nos espelhos. Então, se eu fizer um feixe de raios paralelos incidindo na superfície lisa, esses raios vão atingir essa superfície e vão voltar para o meio de onde ela estava e vão se refletir paralelamente. Então, reflexão regular ou especular é a que acontece nos espelhos.
ou numa lâmina d'água, por exemplo. Reflexão difusa. Quando a superfície não é espelhada, não é perfeitamente lisa, a reflexão é difusa. Ou seja, se eu fizer um feixe de raios paralelos, bater numa superfície regular, incidir numa superfície, ele vai se espalhar, ele vai se refletir de forma difusa. Difuso quer dizer espalhado. E nós só percebemos, só enxergamos objetos que refletem a luz difusamente. Nós não enxergamos os espelhos que refletem a luz de forma regular, tá certo? Nos espelhos nós enxergamos as imagens que eles refletem, tá certo? A gente não enxerga os espelhos, a gente só enxerga os objetos que refletem a luz de forma difusa. Então, uma bola, um objeto qualquer que não é perfeitamente, superfície não é perfeitamente lisa, eu enxergo porque a luz é refletida nela difusamente. E nós só enxergamos objetos que emitem luz, tá certo? Que nossos olhos são sensíveis à luz. Então a luz tem que chegar aos nossos olhos. Pode ser de uma fonte primária ou de uma fonte secundária. No caso da bola, é uma fonte secundária de luz. Ela está refletindo a luz e essa luz atinge nossos olhos e nós a identificamos. Só observamos objetos que refletem a luz de forma difusa. Refração da luz. Quando a luz incide numa superfície e atravessa, né? Ou seja, quando a luz passa de um meio para outro, é o que nós chamamos de refração da luz. Então aqui nesse esquema, ó, a luz está incidindo a partir do meio 1 e passou para o meio 2. Então, a luz quando passa de um meio para outro, ela sofre alteração na sua velocidade. É o que nós chamamos de refração. Um exemplo aqui, eu tenho um feixe de luz branca incidindo no aquário e ela muda de direção, não segue linha reta. Bom, a luz quando parte de um meio para outro, ela além de mudar de direção, ela também muda de velocidade. Então, se ele passar do meio menos denso para o meio mais denso, ela reduz a velocidade. Mas no vácuo, todo tipo de luz tem a mesma velocidade. Mas quando ela passa em cada meio, ela tem uma velocidade própria. Outro fenômeno é o fenômeno da absorção. Quando a luz incide numa superfície e é absorvida. Luz é uma onda e onda transporta energia. Então, quando a luz incide numa superfície e não é refletida nem atravessa, ela aquece essa superfície. Então, eu tenho aqui uma lanterna nesse quadro negro. Então, esse quadro está absorvendo a luz. A velocidade da luz. Bom, no vácuo, a velocidade da luz tem esse valor aqui, ó, 299.792.458 metros por segundo, que a gente arredonda para 300 milhões de metros por segundo, ou 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. 8 porque aqui tem 8 zeros, tá certo? Ou 300 mil quilômetros por segundo. A luz branca, né, a luz do sol, a luz de uma lâmpada, é o que a gente chama de luz policromática. A luz branca, quando ela passa através de um prisma, ela se decompõe em vários tipos de luz. Na luz vermelha, alaranjada, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que são as cores do arco-íris. Então, cada uma dessas cores, vermelha, amarela, cada uma dessas cores a gente chama de luz monocromática. Então, a luz branca, ó, por exemplo, passou do ar para o vidro, sofreu refração e se decompôs nos seus componentes. Então, as cores do arco-íris, as cores que formam a luz branca são essas 7 cores: luz vermelha, luz alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. É VAA, VAV. Então, essas são as cores. Cada uma dessas cores é uma cor monocromática. A luz branca é policromática. Bom, a velocidade da luz depende do meio em que ela se propaga.
No vácuo, qualquer onda eletromagnética vai ter esse valor aqui em cima, que a gente usa a letra C para representar a luz no vácuo. É a maior velocidade que pode existir na natureza. Mas em outros meios, a velocidade é menor do que esse valor. Por exemplo, aqui, a luz vermelha foi a que sofreu menos desvio, então é a que tem maior velocidade. A que sofreu maior desvio é a luz violeta, então é a que tem menor velocidade, em qualquer meio, certo? Aqui é a ordem crescente da velocidade da luz. Então, luz branca é uma luz policromática e as outras tipos são luzes monocromáticas. A cor de um corpo. A cor de um corpo depende do tipo de luz que ele reflete. Um corpo verde só reflete luz verde. Corpo amarelo só reflete a luz amarela. Um corpo azul só reflete a luz azul. Agora, um corpo branco, ele reflete qualquer tipo de luz. Então, se eu iluminar uma flor, uma folha verde com a luz branca, ele vai refletir só o componente verde da luz branca. Já um corpo branco, ó, se eu iluminar ele com luz branca, ele vai refletir a luz branca, eu vou enxergar ele branco. Se eu iluminar ele com a luz vermelha, ele vai refletir a luz vermelha, eu vou enxergar ele vermelho. Se eu iluminar ele com a luz verde, eu vou enxergar ele verde. Agora, se eu iluminar esse corpo verde com a luz azul, eu vou enxergar ele da cor preta, porque ele não reflete a luz azul. E aí um corpo, quando ele não emite luz, a gente enxerga ele da cor preta. Já um corpo negro, né, quando iluminado com qualquer tipo de luz, ele absorve. Então, se eu iluminar um corpo negro com a luz branca, eu vou ver ele da cor preta. Se eu iluminar ele com a luz azul, eu vou continuar enxergando ele da cor preta, porque ele não emite luz, ele absorve a luz. Então, a cor de um corpo depende do tipo de luz que ele reflete. E cada cor só reflete aquela cor. As outras cores ele absorve. Por isso, nos dias mais quentes, né, é bom você usar roupas claras, que a roupa clara vai refletir melhor a luz, então vai aquecer menos. Nos dias frios, você usa roupas mais escuras, que é aquela pouca luz que vai servir para ajudar a te aquecer. Filtro de luz. O filtro de luz é um meio homogêneo, quer dizer que ele é feito do mesmo material e transparente. Só que ele tem uma determinada cor. E ele só deixa passar através dele a cor de que ele é composto. Então o filtro amarelo só deixa passar a luz amarela. Então eu tenho um zoião aqui, ó. Eu acendi uma luz branca, né? Botei um objeto branco do lado de cá, ok? Emitindo luz branca. Então o zoião aqui, ó, vai enxergar ele branco ou vai enxergar ele amarelo, porque se o filtro é amarelo, ele só deixa passar a luz amarela, tá certo? Um filtro azul só deixa passar a luz azul, ok? Se eu botar um corpo aqui, vamos lá, um filtro verde, se eu colocar aqui do lado de cá um objeto azul, como ele é verde, ele só deixa passar a luz verde, a luz azul não aparece, não passa. Então eu vou enxergar esse objeto da cor preta, tá certo? Ok? Então, se eu botar aqui um objeto branco, eu enxergo, o zoião vai enxergar da cor branca. Se eu colocar um objeto amarelo aqui, ele vai enxergar o objeto da cor amarela. Se eu botar um objeto azul aqui, ele vai enxergar da cor preta, porque o filtro amarelo não deixa passar a luz azul. Vamos ver. Você enxerga as pessoas em sua volta porque elas possuem luz própria, elas estão acesas? Não. Refletem regularmente a luz, elas são espelhadas? Não. Elas estão em movimento? Você só enxerga as coisas que estão em movimento ou enxerga as coisas paradas? Então também não. Refletem difusamente a luz? Verdade, nós só enxergamos os objetos que refletem a luz de forma difusa. Tá certo?
se ele absorvesse a luz, eu não ia enxergar ele. Tá certo? Dentre as luzes monocromáticas, qual é a que se propaga com mais velocidade, com mais rapidez na água? Das luzes monocromáticas, qual é a que tem maior velocidade? Nós vimos naquele diagrama que a luz vermelha é a que tem maior velocidade. E a que tem a menor velocidade é a luz violeta. Então, é a luz vermelha que se propaga com maior velocidade em qualquer meio. No vácuo, todas as luzes têm a mesma velocidade, que a gente usa a letra C. Outro exercício aqui. Suponha que a bandeira do Brasil seja colocada num quarto escuro iluminada com luz monocromática amarela. Diga, justificando sua resposta, com que cor se apresentarão as seguintes partes da bandeira. O círculo luminoso, ou círculo central. O círculo central é azul. Num quarto escuro iluminado com luz amarela, ele vai aparecer de que cor? Bom, se ele é azul, ele só reflete a luz azul. Então, não vai refletir a luz amarela. Então, ele vai aparecer o círculo central da cor preta. O losango, que é amarelo. O losango amarelo só reflete a luz amarela. Então, se eu iluminar esse losango amarelo com luz amarela, ele vai aparecer amarelo. É a faixa do círculo central, essa faixa branca, e as estrelas. O corpo branco reflete qualquer tipo de luz. Então, essa parte branca, iluminada com luz amarela, vai aparecer da cor amarela. Tá certo? O resto da bandeira, que é verde, iluminado com luz amarela, é claro que vai aparecer da cor preta. Ou seja, só o que for branco ou amarelo vai aparecer da cor amarela, iluminado com luz amarela. O resto vai aparecer da cor preta. Um avental branco sob a luz solar é visto através de um filtro azul. Então, o filtro azul só deixa passar a luz azul que vier do avental. Tá certo? Ou seja, só o componente azul da luz branca vai atravessar o filtro azul. Então, eu vou enxergar esse avental da cor azul. Princípio da propagação da luz. São três. O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea da luz, que é evidente, né? Então, em meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta. Tá certo? Então, dentro d'água, se eu acender uma lanterna, ela vai se propagar em linha reta. No ar, vai se propagar em linha reta. No espaço, ela vai se propagar em linha reta. Tá certo? Segundo princípio da propagação da luz. Bom, diz o seguinte, que um feixe de luz, quando atravessa outro feixe de luz, um não interfere na trajetória do outro. Ou seja, a luz passa como se o outro não existisse. É claro que nessa região aqui onde eles se cruzam, ocorre um fenômeno que a gente chama de interferência. Mas eles se propagam como se outro feixe não existisse. Tá certo? Então, quando dois ou mais raios de luz vindo de fontes diferentes se cruzam, seguem sua trajetória de forma independente, como se o outro não existisse. O terceiro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Então, se eu acender uma luz aqui e projetar nessa direção, ó, esse espelho refletiu a luz, esse outro espelho refletiu a luz e a luz veio para cá, seguindo essa trajetória, esse caminho. Se eu pegar essa lanterna e apontar na mesma direção, só que do outro lado, a luz vai percorrer o mesmo caminho, só que agora em sentido contrário. Então, quando você está enxergando alguém olhando pelo retrovisor, essa pessoa também está te vendo. Esse é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Então, manezinho, tem um manezinho aqui no barco e tem um manezinho aqui dentro d'água. Um apontou a luz num sentido, ela sofreu refração
e o outro vai apontar na mesma direção, em sentido oposto. A luz percorre o mesmo caminho, certo? Então a trajetória seguida do raio luminoso é independente do sentido de sua propagação. Sombra. Sombra é aquela região do espaço que não recebe luz. Então aqui eu tenho a sombra projetada nessa parede aqui. Esse cone aqui atrás, né? Eu chamo de cone de sombra. E aqui é o objeto opaco, aqui a fonte de luz e aqui o anteparo onde a sombra foi projetada. Então aquela região que não recebe luz a gente chama de sombra. Então é o princípio da propagação retilínea da luz. Então o objeto aqui, ó, ele absorveu a luz e produziu a sombra aqui atrás. Então a região que não recebe luz direta da fonte, a gente chama de sombra. Agora uma região parcialmente iluminada, a gente chama de penumbra. Eclipse lunar. Oh, o eclipse lunar é o eclipse mais comum que a gente costuma ver aqui. É quando a Lua está na sombra da Terra. Então a Lua está aqui, ó. A Lua está aqui, na sombra da Terra. Aqui o Sol emitindo luz e a, a Lua está na sombra da Terra. Então a gente vê durante o eclipse lunar, que geralmente acontece na lua nova, né? Ela fica meio avermelhada e grandona, né? Que são as fases. O eclipse solar é quando a Terra está na sombra da Lua. Já aconteceu aqui no Brasil o eclipse solar total, que foi quando o dia virou noite, mas é muito raro, tá certo? Então aqui é o eclipse solar, é quando a Lua fica na frente do Sol e aí, ó, nós vemos aquela bola preta na frente do Sol que é a Lua, né? Aqui o eclipse solar. Se a sombra da Lua estiver projetada naquele país, ali vai ser eclipse total, o dia vai virar noite. Aqui o eclipse solar visto lá de um lugar da África. Vê que a Lua, ó, ficou bem na frente do Sol. Aí você vê essa coroa de luz aqui atrás. Alguma aplicação do princípio da propagação retilínea da luz. Bom, o Sol está muito afastado, então o feixe de raios de luz que vem do Sol, eles incidem na Terra praticamente paralelos, tá certo? Então aqui eu tenho um prédio, eu conheço o tamanho da sombra do prédio, conheço a sombra do prédio, conheço a sombra do rapaz e a altura do rapaz e quero saber a altura do prédio. Olha, em ópticas geométricas, geralmente você identifica triângulos semelhantes. Então aqui eu consigo ver esse triângulo grande formado pela sombra e esse outro triângulo aqui que também está formado pela sombra. São dois triângulos semelhantes, porque esse ângulo de incidência dos raios solares são iguais. Esse ângulo daqui de cima também são iguais. Esse ângulo daqui de baixo é um ângulo reto, são iguais. Iguais em, se diz congruentes. Então, ó, a razão entre as medidas correspondentes é constante. Então, a altura do prédio está para a altura do rapaz, assim como a sombra do prédio está para a sombra do rapaz. Ou seja, Hzão está para Hzinho, assim como Lzão está para Lzinho, ou Szão está para Szinho. Substituindo os valores, tem duas razões, você faz produz extremos dos meios igual a produz extremos, multiplica primeiro o que tem letra, então fica 5H, fazendo as contas. Então a altura do rapaz é 1,68 m. Então aí é um princípio da propagação retilínea da luz, que é a sombra. Outro exemplo aí.
tem uma pessoa de 1,80 m, 1,60 m de altura que está na frente de uma câmara escura de orifício. E essa câmara se encontra a uma distância de 2 metros. 2 metros, ele tem 1,60 m, tá certo? Ele diz que a profundidade da câmera aqui é de 50 centímetros. Então ele quer saber o tamanho da imagem projetada aqui, esse Hzinho, no fundo da câmera. Então a luz que vem de cima da cabeça do rapaz vai em direção ao fundo da câmera. A que vem de baixo vai em direção à parte superior da câmera, passando por esse orifício aqui. Tá certo? Então eu vou ter a imagem aqui atrás desse rapaz invertida. E eu enxergo aí também dois triângulos semelhantes. Então a razão entre as medidas correspondentes é constante, ou seja, Hzão sobre Hzinho é igual a Dzão sobre Dzinho. Distância grande sobre distância pequena. Substituindo, mesma coisa, vou fazer aqui produto meio igual a produtos extremos. Fica 2H igual a 1,6 vezes 50. Então, a altura da imagem é de 40 centímetros. Ó, aqui o triângulo pequeno está todo em centímetro e o triângulo grande está todo em metro. Então, você não precisa fazer nenhuma conversão. Leis da reflexão. Bom, considere aqui uma reta normal a essa superfície, perpendicular a esse espelho. Tenho aqui um raio incidente, que vai incidir nesse ponto aqui, e o raio refletido. Esse aqui é o raio refletido. E a normal, o raio incidente, o raio refletido. E aqui o espelho. Bom, a primeira lei... sim, esse ângulo aqui é o ângulo de incidência e esse outro ângulo aqui é o ângulo de reflexão. A primeira lei diz que a reta normal, o raio incidente e o raio refletido são coplanares, quer dizer que eles estão no mesmo plano. E a segunda lei, o que a gente vai usar mesmo, é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, ou seja, o ângulo que o raio incidente forma com a reta normal é igual ao ângulo que o raio refletido forma com a reta normal. Tá certo? Então, ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, esse ângulo aqui é sempre igual a esse. Vamos ver o que é um espelho. Ó, um espelho é uma superfície, um espelho plano, tá certo? Bom, ele tem um raio refletor e um lado refletor e outro lado que não reflete. No lado que não reflete, a gente coloca umas achurazinhas para você saber que aquele lado não é o refletor. O lado refletor é o lado liso. Então, a superfície plana, regular, que reflete a luz intensamente é denominada de plano. Formação de imagem nos espelhos planos. Ó, formação de imagem em qualquer tipo de espelho é definida pelo cruzamento da direção dos raios refletidos. Então eu tenho aqui esse ponto A. Vou pegar alguns raios saindo do ponto A. Esse raio bateu na superfície e se refletiu de volta, né? O ângulo de incidência e de reflexão são iguais a zero. Vou pegar outro raio aqui. Esse bateu aqui na superfície e se refletiu. Então, o prolongamento dos raios incidentes e do raio refletido, né? Ou dos raios refletidos. Aqui eu tenho um raio refletido, aqui outro raio refletido. Onde os raios refletidos se cruzam, eu tenho a imagem do ponto A. Então, se a imagem do ponto A está aqui, então o objeto está aqui. Ok? Então, a imagem de um objeto no espelho plano vai estar sempre à mesma distância do espelho que o objeto. Ok? Podemos demonstrar, mas não vamos perder tempo com isso não.
Então, o espelho plano sempre produz de um objeto real. Real é tudo que está na frente do espelho, tá certo? Tudo que emite luz, a luz sai dele. Uma imagem virtual simétrica ao espelho. Então, essa imagem aqui, ó, atrás do espelho, ela é virtual e é simétrica. Por quê? Porque está à mesma distância que o objeto está do espelho. Então, esse ponto A' é a imagem do ponto A. As características da imagem dos espelhos planos. Ó, no espelho plano a imagem é virtual, que é formada pelo prolongamento dos raios refletidos, quer dizer, está atrás do espelho. É simétrica, quer dizer que a imagem está à mesma distância do espelho que o objeto está do espelho. Tá certo? Só que o lado direito do objeto passa para o lado esquerdo da imagem e vice-versa. Se você pegar um livro e colocar na frente do espelho, for tentar ler, você vai ver que ele vai aparecer escrito de trás para frente, tá certo? Se você estiver no trânsito e ver uma ambulância pelo retrovisor, você vai conseguir ler. Mas se você olhar direto para a ambulância, ela vai estar escrito lá na frente ambulância de trás para frente. É que distância? A distância do objeto ao espelho é igual à distância do espelho até a imagem. E no espelho plano, o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. Então, se você está no espelho plano, você vai se ver com a sua altura mesmo, tá certo? Então, o tamanho da imagem é o mesmo tamanho do objeto. Vamos ver aqui um exemplo. Um objeto se aproxima de um espelho com a velocidade de 1,5 metros por segundo. Com que velocidade a imagem da pessoa se aproxima do espelho? Como a distância vai ser sempre a mesma do objeto até o espelho e da imagem ao espelho, então a velocidade será a mesma, tá certo? Como a distância vai ser sempre a mesma, o que um andar, o outro anda, então a velocidade vai ser a mesma. Tem um objeto, um observador O vê o ponto P por reflexão no espelho, proveniente do ponto P. Ele quer que você trace um raio proveniente de P que atinge O. Então, ó, eu sei que o raio vai sair daqui, vai bater no espelho e vai se refletir para cá, tá certo? Mas o observador, ele tá olhando para a imagem, não está olhando para o objeto. A imagem está onde? A imagem de P está aqui atrás. A mesma distância, né? P'. Então, ó, se eu quiser traçar, eu determino primeiro a imagem do ponto P e passo uma reta aqui, ó, até o olho do observador. Então, aqui eu determino o ponto de incidência da luz que será refletida. Então, ó, então eu vou ter aqui, deixa eu apagar, para eu saber a imagem, eu só preciso achar o P', né? A imagem de P. A partir da imagem eu determino esse ponto aqui e aí eu traço a luz que vem de P e atinge O. Translação de um espelho. Bom, quando você movimenta um espelho, a imagem se movimenta também. Então aqui, por exemplo, ó, vou deslocar esse espelho. Então o espelho andou para trás, né? Aumentou a distância do objeto até o espelho. Okay? A imagem também andou. Como a distância do objeto até o espelho vai ser sempre igual à distância do espelho até a imagem, né? O que você deslocar o espelho, a imagem vai se deslocar do dobro. Tá certo? Então, o deslocamento da imagem é sempre o dobro do deslocamento do espelho. Então, esse valor daqui, ó, é sempre o dobro desse aqui. Tá certo? Ou seja, movimentou o espelho, a imagem também se movimenta. Sei? Ok? A translação quer dizer movimento do espelho.
numa direção qualquer.